paz do Senhor a todos, pastor Davi Passos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição 12 do segundo trimestre de 2025 e hoje estaremos falando sobre o tema do julgamento à ressurreição. Então, essa lição nos traz o seguinte texto áureo, encontrado em João capítulo 19, versículo 30, que diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Já a verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Então, vamos fazer a nossa leitura, a leitura em classe, que se encontra em João, capítulo 19, versículo 17, 18, 28 até o 30, e João, capítulo 20, versículo 6 até o 10, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí na sua lição ou também na sua Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora, João capítulo 20, versículos 6 até o 10, que diz o seguinte: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, depois dessa leitura abençoada, nós temos aqui três objetivos a apresentar aqui através desta lição. Então, estudando esse tema, um dos objetivos para estudarmos esse tema é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Já o segundo objetivo é explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro objetivo é incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Então, aqui nós temos, esse tema sobre a condenação, a morte e a ressurreição de Jesus. A nossa lição, ela nos inicia o seguinte introdução, dizendo o seguinte: nessa lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Então, quando nós olhamos aqui, após a última Páscoa, a última ceia da Páscoa, e o seu último discurso para os discípulos, como fala no capítulo 17,
aqui, né? Jesus, junto com os seus discípulos, ele cantou um hino que podia ser um dos salmos que fazia parte dos cultos. Então, naqueles dias ali, né, era costume ali nas sinagogas, né, cantar um salmo. E aqui no texto, do capítulo 18, versículo 1, está registrado por João que Jesus saiu com os seus discípulos, né, como diz a Bíblia, para além do ribeiro do Cedron, ou de Cedron, onde havia o horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Esse horto, o jardim, né? Embora ali não se menciona o nome Getsemane, ou Getsemane, né? Ou Monte das Oliveiras, mas esse lugar era o predileto de Jesus para orar e estar também a sós com seus discípulos. Então, a oração, capítulo 17, não foi feita nesse jardim, mas foi realizada na casa onde ele e os discípulos cearam junto, celebrando a Páscoa. No capítulo 17 e 18, é interessante notar que Jesus, depois de ter proferido o seu último discurso aos discípulos e tê-lo ali preparado para o episódio da traição de Judas Iscariotes, ele passou pelo Vale do Cedrão e parou no jardim do Getsemane, ou Getsemane. Então, nesse lugar, o ambiente, naquela madrugada, pareceu ter se enchido de tristeza e angústia. Por quê? Os discípulos já sabiam que o mestre se entregaria nas mãos dos seus inimigos. Os soldados romanos e os da guarda do sumo sacerdote, né, depois de terem comprado a traição por 30 moedas de prata, foram conduzidos agora por Judas Iscariotes até o local aonde Jesus estava com seus discípulos. E ao chegarem ao local do jardim, Jesus deu a reconhecer o Filho de Deus, beijando, né? Não, Judas deu a reconhecer, né? Judas deu a reconhecer, né? Ali aos soldados romanos, né? Beijando a face de Jesus, indicando ali os soldados romanos quem era Jesus. Então eles ali o prenderam e o levaram até a presença do sumo sacerdote, Anás, para ser interrogado. E assim Jesus foi esbofeteado e levado perante ali o governo, né, de Pilatos, né, como diz capítulo 18, versículo 28, e também entrando no capítulo 19, versículo 6. Indo para a nossa lição, nós temos aqui a prisão e a condenação de Jesus. Quando nós olhamos para a prisão e a condenação de Jesus, no primeiro tópico, nós vemos que Jesus foi sentenciado por Pilatos, capítulo 19, versículo 1 ao 16. Agora Pilatos, ele interroga Jesus. Pilatos, no texto de João capítulo 18, versículo 13, Jesus ele é levado primeiramente ali perante o sumo sacerdote Anás, muito respeitado pelos sacerdotes, mesmo sendo o comandante ali do serviço sacerdotal, um homem chamado Caifás. Na realidade, houve 2 julgamentos iniciais aqui. Perante Anás, Jesus foi interrogado sem poder de decisão, como fala João capítulo 12, capítulo 18, versículo 12 ao 14, e João 19 e 23. Aqui nós vemos, depois o julgamento, com os membros do Sinédrio, que aí já encontramos esse contexto lá em Mateus 26,
versículos 57 até o 68. Então, o Sinédrio entendeu que Jesus deveria ser enviado a Pilatos, o governador da província romana da Judéia. Já a avaliação de Caifás não foi registrada por João, mas está registrado lá em Mateus, 26, 57 até o 68. Então eles decidiram ali, os sacerdotes, sobre a liderança de Caifás e Anás, levar Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos, na casa sede, ou seja, no pretório do comando da cidade de Jerusalém. Então, inicialmente, Pilatos questiona a acusação dos judeus. Jesus havia sido preso, olha só, pela madrugada, e quando chegou pela manhã, quando chegou o amanhecer, depois de ter sido interrogado por Anás e Caifás, o sumo sacerdote oficial, os judeus ali preferiram que a condenação procedesse da casa do governador Pilatos. Por isso, a Bíblia nos diz que levaram Jesus até ele. Mas os judeus ali, acusando, Pilatos preferia que os judeus julgassem a Jesus pelas leis judaicas. E os judeus acusadores, no entanto, justificaram a sua ação, afirmando que Jesus havia se declarado rei, afrontando ao César dos romanos. Presta atenção no que nós vamos falar aqui. Pilatos, querendo abrandar a resistência política dos judeus, cedeu ao ímpeto de ódio dos judeus. Então trouxeram Barrabás, um criminoso conhecido que estava preso, e entre Jesus e Barrabás, preferiram libertar Barrabás. Mesmo assim, os judeus não desistiram de levar Jesus à crucificação. O ódio religioso ali os dominava, e aqueles homens não podiam ver nada que impedisse a condenação, de Jesus. Então, aqui nós vemos Jesus, ele foi sentenciado, flagelado por Pilatos. Vamos ler o que diz a lição aqui, primeiro ponto do primeiro tópico. Ali diz o seguinte: a prisão, dos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido seu último discurso, os discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Esse jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. E naquela madrugada, o ambiente nesse local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando os soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Agora, nós vemos que Jesus ele foi sentenciado e flagelado por Pôncio Pilatos. Aqui, no segundo ponto da nossa lição, do tópico 1, nós vemos que a lição dizendo aqui o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus, Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, assim levaram Jesus até ele, apesar de ele preferir
que fosse os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barabás. E este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então aqui nós vemos que Pilatos não encontrou motivo para acusar Jesus. Por quê? De fato, ele não era culpado de nenhum pecado ou crime. Mas Pilatos aqui queria que os judeus soubessem que aquele julgamento era uma severa injustiça. E para não se prejudicar, a Bíblia nos conta, que Pilatos, para não se prejudicar com os judeus, Pilatos manda açoitá-lo. Então aqui nós vemos o terceiro tópico, o terceiro ponto da lição, dizendo o seguinte: a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para ou humilhá-lo, ainda mais colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Esta era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinha pedaços de ossos e pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. E nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Então aqui Pilatos, ele mandou açoitá-lo. Quando nós vemos aqui, depois que Pilatos o entregou nas mãos dos soldados romanos para humilhar Jesus ainda mais agora, os soldados, para zombarem, como a lição nos diz, para zombarem dele como o rei dos judeus, eles teceram uma coroa de espinhos pontiagudos, espinhos longos, feito com algum galho seco, cheio de espinhos compridos, tirado de uma árvore, ali chamada ramos, ramos, espina, que existe na Síria, também no Líbano e também em outras partes da Arábia. Então, os romanos a teciam para torturar seus condenados e tiveram a ideia de fazer o mesmo com Cristo. Os romanos aqui, eles fincaram a coroa de espinhos em Jesus. E isso provocou lesões terríveis que encheram a sua cabeça ali de sangue. E essa foi uma forma, como diz a lição, de zombar a realeza de Jesus. Segundo a flagelação romana, podia-se ser aplicada por 3 modos distintos de martírio. Primeiro, nós vemos que era um modo chamado fustigatio, em que a pessoa era espancada de forma menos severa por crimes leves. O segundo modo é denominado de flagelatio, que ali é a punição que era aplicada de forma brutal por crimes considerados mais graves. E o terceiro, aqui a terceira era o modo verbenatio, que se aplicava como o castigo mais cruel, que era a crucificação. Então, nessa terceira forma de castigo, a vítima era despida
e amarrada a uma estaca para ser torturada pelos soldados romanos. E o instrumento de castigo deles era um chicote com tiras pontiagudas, como falou aqui a nossa lição. Tiras pontiagudas de couros que tinha pedaços de ossos grudados, ou de pedras pontiagudas. E aqui nós vemos que Jesus foi ferido e teve sua carne dilacerada e rasgada por açoites, cumprindo-se ali o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus foi levado à crucificação, como diz João, capítulo 19, versículo 1. Aqui nós temos o segundo tópico da nossa lição. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos aqui o tema crucificação, morte e ressurreição. Então, o primeiro ponto diz: o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido a aqui lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. João, capítulo 19, versículo 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação de Jesus. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto os outros zombavam de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também menciona isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Então aqui nós temos, o caminho do Calvário. Pilatos, aqui se nós prestarmos atenção no que a lição nos traz, Pilatos tentou evitar a crucificação de Jesus e soltá-lo, mas não conseguiu evitar o castigo maior. Sob o açoite dos soldados, levou sua cruz até chegar ao Gólgota. A Bíblia diz, lugar conhecido, como lugar de caveira, porque o monte era uma colina em forma de um crânio e tinha aparência de uma caveira, Tinha aparência de uma caveira. Então nós temos aqui esse lugar chamado Gólgota, Gólgota, esse lugar aqui, ele tinha uma aparência, aqui de uma caveira. Então, até chegar aqui ao Gólgota, os soldados aplicaram o terrível castigo identificado como verbenatium, Aqui diz que a vítima tinha que carregar a sua cruz nas costas até o local da execução final. Segundo narrou Mateus, capítulo 27, versículo 27 a 31,
Para zombar de Jesus, os soldados o vestiram com uma túnica resplandecente, né? Para escarnecer ainda mais do Filho de Deus, né? Então, quando vemos Herodes devolve Jesus a Pilatos sem qualquer acusação que se pudesse comprovar, como fala em Lucas capítulo 23, versículo 13 a 15, e Pilatos não encontrou nada que merecesse a crucificação, mas ele ainda não o solta, tá? E ordena que os soldados chicoteiem Jesus. Então, o governador entrega aqui o Salvador nas mãos dos soldados romanos para a crucificação. Quando nós olhamos aqui no versículo 17 do capítulo 19, nós vemos Jesus, ele levar a sua própria cruz. No caminho até o Gólgota, Jesus é golpeado. No caminho até o Gólgota, Jesus é cuspido, chicoteado e levado para fora da cidade. Ele caiu algumas vezes porque estava fraco e sem forças para fazer a caminhada, e com uma cruz de madeira pesada sobre os ombros. Então, a cruz era uma viga de madeira com um travessão na parte superior, e os condenados eram obrigados a carregá-la até o lugar de execução. Então, agora a crucificação. Vamos ver o que a lição diz. No tópico 2, no ponto 2 diz: a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana. Antes de morrer na cruz, a sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, cumprindo ali como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, aqui nós vemos em João capítulo 19, versículo 18, nós vemos onde o crucificaram. Aonde foi o lugar que crucificaram? Então, ao chegar ao cume do Gólgota, né, que era o local onde foi crucificado Jesus, ali deitaram Jesus de costas no chão, esticaram seus braços sobre o travessão e pregaram os pregos agudos, os cravos, e grandes em proporção de tamanho, né? Então pregaram esses grandes cravos, né, naquele travessão, como diz Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando levantaram a cruz para firmá-la no chão, os pregos, ou os cravos, né, sobre as mãos e os pés de Jesus, entranhados entre os tendões, pareciam rasgar a carne. Como diz João capítulo 20, versículo 25. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, alguns detalhes foram registrados. Por exemplo, nós vemos detalhes dessa crucificação.
Agora, no texto de João, capítulo 19, versículo 18, o Gólgota era público e as pessoas podiam assistir ao drama de horror a que os soldados romanos submetiam as suas vítimas. Ao lado de Jesus, a Bíblia nos conta, à sua esquerda e à sua direita, 2 outros homens acusados como criminosos foram ali com ele crucificados, como fala Lucas capítulo 23, versículo 40 a 43. No Evangelho ainda de Lucas, encontramos o relato do arrependimento de um daqueles homens, enquanto o outro criminoso zombava de Jesus. O da direita, ali ele reconheceu, né? Então, ele ali arrependeu-se, né? E alcançou ali a salvação. Então, no Antigo Testamento, nós vemos, né, quando o profeta Isaías, mais uma vez, ali no capítulo 53, versículo 12, ele registrou que ele seria contado entre os transgressores, tá? Então, aqui nós vemos Jesus, a fonte que sacia toda a sede, mesmo quando ele está com sede, né? João capítulo 4, versículo 14 e João capítulo 19, versículo 28. Aqui nós sabemos, né, que o Filho de Deus, né, todas as coisas estavam terminadas, sabendo ele, né, como diz João 19, 28, ele disse ali para que todos os que estavam perto ouvissem, ele falou, tenho sede. Como homem, aqui nós vemos Jesus sentiu sede, como sua última necessidade humana e pessoal, estando ainda vivo na cruz, como fala a nossa lição. A sede física de Jesus foi momentânea e saciada por uma esponja, não de água, mas de vinagre, oferecida pelos soldados romanos, né? Jesus, ao pedir água para saciar a sua sede, né, sabia que estava se cumprindo a escritura e que aquele momento final, como homem, estava chegando ao fim. Agora, quando ele disse, tenho sede, imediatamente tomaram uma esponja e a mergulharam no vinagre e a puseram no isopo, né? Que é um líquido que é retirado de um arbusto que cresce nas rochas, né, áridas das regiões mediterrâneas e também asiática, que possui propriedades terapêuticas. Isso é, que ajuda a aliviar de dores. Mas Jesus rejeitou essa bebida. Tá? Deram, mas Jesus não bebeu. Ele, sendo a fonte de água viva, estava com sede, porém os soldados romanos só tinham vinagre azedo para lhe oferecer. Alguns estudiosos afirmam que o vinagre era um vinho misturado com mirra, que servia como um sedativo, que visava aliviar a agonia de morte, né? Mas sabendo que a sua missão na terra aqui estava concluída, Jesus não teve restrição nenhuma ao declarar a sua vitória, a vitória do plano divino, né? Quando ele falou ali, como diz João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Então, aqui a obra de Jesus foi completada. O seu grito não foi de derrota. O seu grito nem foi para anunciar a sua morte, mas foi um brado de vitória, né? Então, como a lição nos fala aqui no final do ponto 2, né? A tarefa delegada pelo Pai se cumpriu, né? Então aqui Jesus entregou o seu Espírito, entregou o Espírito ao Pai, como diz João capítulo 19, versículo 30, né? E num dado momento, nós vemos, Jesus ele inclina a cabeça
e entregou seu espírito, né? Como fala o versículo 30. Quando ele falou em voz forte, está consumado, né? Conferido na Bíblia, estava de fato declarando que havia completado a obra redentora em favor de toda a humanidade. E o Espírito ali de Jesus, no contexto dessa escritura, refere-se à vida que ele recebeu do Pai. A palavra Espírito nesse versículo não se refere ao Espírito Santo. Presta bem atenção aí, tá? Não faça confusão. Não quer dizer que ele entregou o Espírito Santo aos seus discípulos, tá? Isso não quer dizer isso, tá? Então, esse Espírito aí, né, refere-se à vida que ele recebeu do Pai, né? Jesus como humano, né? E aqui nós vemos ainda, na sua morte, nós vemos João capítulo 19, versículo 19, versículo 31 até o 37, nós vemos que não, vamos ler aqui na lição, o sepultamento, terceiro ponto do segundo tópico. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir, né, a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, tá? Então, olha só que interessante. Aqui nós vemos um detalhe, por isso que eu quis ler aqui da lição antes. Nós temos um detalhe aqui que conta em João capítulo 19, versículo 31 a 37, sobre a perfuração do lado de Jesus. Pastor, o que significa isso? Olha só, Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, aqui nós vemos a lei mosaica. Ela prescrevia que qualquer pessoa que fosse pendurada no madeiro como castigo não deveria permanecer exposta durante a noite. Assim afirma, né? Aqui Deuteronômio, quando diz: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então olha só que interessante. Como a pessoa crucificada não podia ficar exposta, as autoridades religiosas dos judeus foram a Pilatos, né, como nós vemos aqui, José de Arimateia, para ordenar que se quebrassem-lhes as pernas, tá? Caso ainda estivesse vivo. Quando o soldado romano foram averiguar o estado das vítimas crucificadas, somente os crucificados à esquerda e à direita estavam vivos, que eram os ladrões, né? Por isso, foram-lhe quebradas as pernas para que morressem. João, capítulo 19, versículo 36, nos diz esse episódio. Porém, já a respeito de Jesus, constataram que Jesus já estava morto e um dos soldados preferiu perfurar o lado de Jesus com uma lança e apenas ali saiu água e sangue, como fala João, capítulo 19, versículo 34. Agora, o sepultamento. Vamos para o sepultamento? O sepultamento, nós vemos algo interessante. Quando olhamos ao sepultamento,
Um discípulo discreto chamado José de Arimateia, como nós lemos aqui na lição, no terceiro ponto, procurava não aparecer, mas reconhecia, como diz João 19:38, que Jesus era o Salvador de todos os homens. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado. E geralmente ali as vítimas de crucificação eram lançadas numa vala, né, comum para criminosos, e não havia permissão para prantear em público ali por esses mortos. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, como diz Marcos capítulo 15, versículo 43, e também era um homem rico, como fala Mateus capítulo 27, versículo 57, aqui na nossa lição. E então, aqui diz, por ter medo dos judeus, né? Ele evitava aparecer entre os discípulos, mas foi capaz de superar esse medo quando tomou coragem para ir a Pilatos pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Então o texto indica que o túmulo onde Jesus foi sepultado não era distante do Monte do Calvário, por pertencer a um homem proeminente da cidade. Agora, no terceiro ponto, terceiro tópico da nossa lição, nós falamos aqui sobre a ressurreição de Jesus. E primeiro ponto fala sobre o túmulo vazio. Vamos ler o seguinte: na manhã do primeiro dia da semana, que era domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Então, a noite passou, aqui nós vemos, e o brilho amanhecer, né? Agora do novo dia, né? Então, Jesus aqui ressuscitou de entre os mortos. Ele voltou à vida com o mesmo corpo que havia sido sepultado no sepulcro da rocha. Jesus gloriosamente apareceu com as mesmas cicatrizes da lança que perfurou o seu lado e dos cravos que furaram as suas mãos e pés. De repente, maravilhosamente, Jesus rompe com a força da morte e ressurge gloriosamente. Em primeiro lugar, para algumas mulheres que foram ao sepulcro, como a Bíblia nos diz, e depois para os discípulos que lamentavam a morte de seu mestre. Então, aqui nós podemos considerar a narrativa de João, capítulo 19, a partir do versículo 40 até o 42, contando a história do sepultamento de Jesus e como se concretizou. Então, literalmente, Jesus morreu na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, como fala Mateus capítulo 27, versículo 45 a 46. Agora, José de Arimateia, juntamente com outros discípulos, levou o corpo de Cristo e o sepultou num sepulcro novo, e uma pedra pesada e redonda foi colocada na entrada do sepulcro. Então, agora, ao nascer do primeiro dia da semana, domingo, houve um terremoto onde estava o sepulcro, e um anjo de Deus fez rolar a pedra e assentou-se sobre ela, como fala Mateus 28 e 2.
E aqui Jesus levantou-se do lugar onde estava seu corpo e o túmulo ficou vazio, como testemunho vibrante de que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. O túmulo está vazio até o dia de hoje para testemunho, né? E aqui nós vemos, né, a constatação, aqui a ressurreição, né, como base da fé cristã. Olha só, antes de nós falarmos sobre a ressurreição como base da fé cristã, nós vemos aqui a constatação da ressurreição. João capítulo 20, versículo 1, né? E também Mateus capítulo 28, versículo 1, nós vemos que já era domingo pela manhã, bem cedo, quando Maria Madalena foi ao sepulcro. E ao entrar ali na rocha cavada, né, o corpo de Jesus não estava mais lá. E, desesperada, né, ao ver a pedra redonda que ficava à frente do sepulcro removido, presumiu que alguém havia roubado o corpo. Saiu, então, correndo e foi contar a Pedro e ao outro discípulo. Possivelmente, cremos que seria o próprio João, né? E estes saíram correndo em direção ao sepulcro e tudo o que viram, principalmente o outro discípulo, foram os lençóis. No Evangelho de Marcos, a Bíblia nos traz aqui, né, escrito que depois do sábado judaico, quando ninguém podia trabalhar ou fazer grandes esforços, porque era dia sagrado para os judeus, algumas mulheres que eram discípulas de Jesus, por exemplo, Maria Madalena, Maria, que era mãe de Tiago e também Salomé, como diz Marcos capítulo 16, versículo 1 a 3, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres viram a pedra removida. Marcos capítulo 16, versículo 4 fala isso. E elas entraram no sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. E, assustada, né, aquelas mulheres saíram em imediato para dizer aos discípulos o que viram: o sepulcro vazio. A notícia do sepulcro vazio deu margem para que levantassem dúvidas quanto à ressurreição, quando, na verdade, Jesus já havia ressuscitado. Então, aqui nós vemos a experiência vivida por Maria Madalena. Lá no capítulo 20, versículo 1 até o 5, aqui nós vemos que, na realidade, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro para certificar-se, de fato, que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Especialmente Maria Madalena, né, tomou a iniciativa e foi ao encontro de Pedro e João e contou-lhes acerca do túmulo vazio. Os dois discípulos correram e encontraram os lençóis sobre o lugar onde estava o corpo de Jesus e o lenço que usara sobre a cabeça ferida do mestre. Então, os dois discípulos voltaram desolados, mas Maria Madalena resolveu permanecer mais um pouco naquele lugar. Quando ela resolve olhar para dentro do sepulcro, vê dois seres angelicais vestidos de branco, como que esperando que alguém viesse lhes perguntar sobre o corpo de Jesus. Quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 13 até o 18, encontraram o relato de Maria Madalena ali, né? E o seu mestre, aonde a Bíblia fala. E disseram-lhe eles, os anjos, né? Mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que busca? E ela, cuidando que era o hortelão, né, disse-lhe, ou jardineiro, né,
Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso. No segundo ponto, fala aqui a ressurreição como base da fé cristã. Olha só o que a lição fala aqui no terceiro tópico e no segundo ponto. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhes asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus da forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Queridos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 14, ele escreveu acerca da importância da ressurreição, né, para a fé cristã. Ele diz o seguinte, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Então, existem duas razões para crer na ressurreição de Jesus. A primeira razão, nas Escrituras está registrada em João capítulo 20, versículo 9, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. A segunda razão era o fato de que Pedro e João viram que Jesus não estava mais no túmulo. Porém, quando Maria Madalena voltou a olhar para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe garantiram que Jesus estava vivo, ela não podia imaginar ali, como diz a lição, né, que seria a primeira pessoa a ver literalmente Jesus de forma resplandecente, como fala João capítulo 20, versículo 11 ao 17. Então, Jesus ali lhe ordenou que anunciasse aos discípulos que ele estava vivo e breve que eles o veriam também, né? Terceiro ponto do terceiro tópico da nossa lição fala do Cristo ressurreto, quebra a incredulidade. A lição diz o seguinte, apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana, ele surgiu no meio deles e disse, paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Então, aqui nós vemos que o Cristo ressurreto, quebrou a incredulidade
de algumas pessoas. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu o Senhor ressuscitado. Ela havia chorado junto ao sepulcro vazio, mesmo que não soubesse onde estava Jesus, como diz capítulo 20 de João, versículo 11 ao 18. Porém, na noite daquele mesmo dia, Jesus apareceu aos discípulos reunidos numa casa, porque estavam com medo dos judeus. Então, Jesus entende a fraqueza de seus discípulos, que para crerem que ele havia ressuscitado de fato, teria que vê-lo fisicamente, mesmo tendo ouvido o testemunho de Pedro, João e principalmente de Maria Madalena, como fala a nossa lição, que viu e falou pessoalmente com Jesus. Então, Jesus, naquele primeiro dia da semana, apareceu entre os discípulos, que estava com as portas fechadas, com medo dos judeus. Aí, ali ele disse, né, como fala João, capítulo 20, versículo 19, ele diz, paz seja convosco. Tá? Também a lição nos diz que Jesus aparece em algumas outras vezes, né, aos discípulos antes da sua ascensão ao céu, como fala no capítulo 21, versículo 1 ao 2, né? Também a Pedro e alguns outros que o seguiram, né? Jesus se apresentou e operou milagres também, né, da multiplicação de peixes, do versículo 3 até o 11 do capítulo 21. Então essa foi uma demonstração aqui do poder do Cristo ressurreto. Vamos para a conclusão da nossa lição, que diz o seguinte: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança da ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, uma das maiores bênçãos do Cristo ressurreto foi quando ele disse aos discípulos, lá em João capítulo 20, versículo 22, ele diz, recebei o Espírito Santo. Alguns intérpretes do texto sagrado, eles entendem que o Espírito Santo veio sobre os discípulos na mesma hora que Jesus falou. Outros entendem que essa declaração foi efetivada exatamente no dia de Pentecostes, lá como fala em Atos 2 e 14. Mas não importa se o Espírito Santo veio imediatamente à palavra de Jesus ou 50 dias depois da Páscoa. O que importa é que o Espírito Santo veio para ficar na vida dos crentes até a vinda de Cristo. Então, uma mensagem aqui para finalizar esta lição. Na cruz, Jesus venceu o pecado, na sepultura, venceu a morte. E na ressurreição, obteve a vitória sobre o túmulo. Amém? Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. A primeira questão nos diz o seguinte: de que maneira Jesus foi reconhecido e traído por Judas? Resposta: tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era. Segunda questão: em que momento se concretizou a profecia de Isaías? Resposta: Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João capítulo 19, versículo 1 e 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidade, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Isaías 53, 4 e 5. Terceira questão diz o seguinte: de acordo com Isaías 53 e 12, o que se realizou durante a crucificação de Jesus? Resposta:
Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois homens acusados como criminosos. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Quarta questão. Segundo a lição, quem acompanhava Maria Madalena na visita ao túmulo? Resposta: Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, como diz João 20, versículo 1, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, como fala Marcos 16, 1 a 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Quinta e última questão diz o seguinte: indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Resposta: a primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmaram ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João capítulo 20, versículo 9. E mais uma lição aqui nós encerramos, né? Concluímos aqui esse estudo sobre do julgamento à ressurreição. Então, que Deus possa abençoar você, professor, você aluno, a sua aula, os seus alunos, né? E que possamos aqui estar firmes, sabendo que o túmulo está vazio e Jesus vive. Não deixe de estar se inscrevendo em nosso canal, não deixe de estar aí ativando o sininho para que você venha receber periodicamente, semanalmente, estudos, mensagens, subsídios teológicos, né? E também comentários sobre a lição da escola bíblica dominical. Amém? Pai querido, te agradecemos, Senhor, por sabermos, Pai, que o teu sacrifício foi concluído, meu Deus, e ressuscitaste, Senhor. Ali hoje estás vivo, habitando, Senhor, em nossos corações. Pai, abençoa cada aluno, abençoa, Senhor, a cada professor, a cada um, Senhor, que vai ouvir, Pai Santo, este estudo, este vídeo. Deus, que venha, Senhor, a servir de elevo espiritual, que venha servir, Senhor, de ensino e crescimento, para que todos venham estar ali sendo alimentados com a tua palavra, Pai. Abençoa cada um, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.